Olá, espero que você esteja bem. Eu vim aqui nesse vídeo para a gente conversar sobre um processo que eu estou há muito tempo com uma vontade de falar sobre ele e eu não sabia como começar, enfim, como trazer essas questões e essas sugestões. Então, hoje aconteceu uma situação que me ajudou a dar uma impulsão para essa ideia. A minha filha fez hoje o segundo exame dela de direção. E ela fica assim muito nervosa, né? Muita preocupação, muito angustiada, mão suada só de pensar no exame. Eu fiz barras nela nos últimos dias todos. Ela fiz o chá da fitoenergética para ela melhorar. Ela chegou a tomar um Rivotril antes da aula, antes do exame. E aí o que acontece? Ela chegou lá, foi pega meio de surpresa. Ela achou que ia ser 8 horas, o exame começou um pouco antes. Mas enfim, o que aconteceu de fato era que foi a postura, né, do examinador. Então, ela chegou em casa chorando, antes das 8 horas ela chegou chorando, que além, né, dela não ter passado, ela falou: o cara me chamou de burra, mãe, tal, não sei o que, o examinador. E enfim, ela errou na baliza, né? Hoje tem que fazer a baliza primeiro. Ela errou a baliza e aí, enfim, ele deu lá a oportunidade para ela consertar e ela errou de novo. Mas, né? E aí ele falou: menina, você é burra, você não conseguiu, você encostou de novo, né? E enfim, e aí teve uma hora que ela falou com ele de um jeito meio ríspido: posso continuar? Posso continuar? E ele ainda falou com ela: mas você tá gritando comigo? Como assim, né? Que eu tô te dando uma outra chance, você ainda tá gritando comigo e tal. Na hora de terminar o exame, ele falou: desliga esse carro. Foi lá e puxou a chave, ele mesmo desligou e puxou a chave e tal. Então, assim, uma estrutura, né, extremamente yang, no sentido de, vamos dizer, de como tem funcionado essa realidade, né? No Axis a gente aprende muito a expressão da gente não brigar com essa realidade. Não adianta brigar, a gente precisa criar uma realidade diferente. E o que eu queria trazer, um convite, né, para a gente começar a estudar mais, entender mais sobre esse processo, sobre o Hélio Couto, né? Eu estudo Hélio Couto há muitos anos, desde 2013 foi quando eu conheci. Então eu estudei os cursos dele de mecânica quântica, eu fiz 2 vezes cada um, estudo todos os vídeos dele, já fiz ressonância. Antes de eu conhecer as barras, eu cheguei a fazer a ressonância, e aí eu conheci as barras de Axis e me desconectei um pouco da ressonância, não precisei mais fazer, mas as barras também me ajudaram muito a aprofundar no conhecimento do Hélio. E uma coisa que o Hélio traz, se eu não me engano, numa série que chama Sacrum Universum, que é assim, todo mundo devia ver e rever. Eu já vi ela, sei lá quantas vezes, talvez umas 10 vezes cada vídeo, porque realmente assim, lá ele traz a ideia, né, de que nós estamos vivendo uma realidade invertida. A única forma da gente mudar a estrutura que a gente está experimentando é mudar a polaridade, né? Aí, enfim, lá ele começa uma explicação. Depois eu vou buscar trazer outros vídeos sobre isso, e ele explica como isso foi, onde começou essa inversão, né, dessa estrutura, e é isso, né? Essa inversão, é sobre isso que eu queria falar com relação ao exame da minha filha. É essa inversão que cria toda essa realidade, né, extremamente machista, com uma energia machista, né, com um excesso de yang, onde uma pessoa, enfim, pelo que quer que seja os motivos dela, acredita que ela pode, né, colocar e ter uma atitude como esse cara teve hoje com a minha filha. É uma estrutura extremamente abusiva, né? A característica da forma dele fazer, da forma de colocar, o próprio exame. Eu falo que espero que numa outra encarnação não exista mais esse processo, porque uma das piores vivências que eu já passei na minha vida foi passar esse exame de direção, porque a gente está passando por uma formação, né? Em teoria é uma formação, não é um julgamento e uma análise, é uma formação de condutores, era isso que era para ser, né? Mas aí fica lá aquelas pessoas com aquela postura de intimidação, enfim, claro que não são todos, né? Não é sempre assim, mas eu fiz 3 exames e a maioria deles era essa postura. Então, eu acho que está na hora, né, da gente realmente assim começar a entender por que essa realidade é assim.
não entender, né, pra gente poder querer brigar com ela, porque não vai adiantar. E se eu não me engano, não sei se é nessa série ou numa outra que chama Prosperidade de Fronteira, que o Hélio fala, né, que a única saída para mudar isso tudo, né, de inverter essa polaridade, é a gente expressar uma alegria sobre-humana, uma alegria que ela transcende o que a gente acha que é a alegria nessa realidade, né? Que é conseguir coisas, às vezes comprar coisas, é uma alegria realmente sobre-humana. E, enfim, todas as outras linhas que a gente trabalha acaba trazendo um pouco disso, né? No Axis tem muito também essa ideia da gente ser você e mudar o mundo, né? Então, porque para não se afetar, eu tinha falado já até, talvez isso com a Luísa uns dias desses para trás, que ela estava, né, muito bem preparada, confiante. O instrutor falou para ela: eu não tenho mais o que te ensinar, você já sabe fazer, você fica muito nervosa e você precisa talvez lidar com esse nervosismo. E eu falei com ela que o processo talvez do nervosismo não seja só dela, né? Todo mundo passa por essa coisa. Esse exame também, ele é muito assim, muito intenso, muito de exame mesmo, mas que essa postura, né, dessas pessoas, elas pioram muito esse estado. Era só para ser uma avaliação, né? Se você sabe ou não, se você tá, não, né, se você tiver ou não habilitado para conduzir, tiver habilitado para conduzir um veículo, tudo bem, mas se não tiver, você vai passar de novo, aprende de novo, porque era isso que era para ser. E não essa ideia de opressão, né? E a única forma realmente que a gente começa a ver de como passar por essas coisas e que essa opressão não nos oprima e não nos diminua, principalmente no feminino, né? Porque não sei sinceramente se esse cara teria falado com ela dessa forma se fosse um homem, né? E principalmente um homem com mais características yang. Não estou dizendo de feminino ou de mulher ou homem, mas com características mais masculinas, né? Queria ver se ele chamaria esse cara de burro, né? Como ele chamou a minha filha de burra. Então, a única forma da gente vencer isso é experimentar uma alegria sobre-humana. É uma alegria que não tem nada que abale, né? É uma alegria que não tem nada que consiga oprimir. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou trazer um pouco mais sobre isso, mas então eu já queria fazer um convite para você ir lá e ver se você consegue, né, fazer esse curso do Hélio. Essa série chama Sacrum Universo e ela descortina uma visão muito importante dessa realidade. Então, o objetivo não é que a gente brigue, mas a gente entender como que esse processo funciona, o que a gente pode fazer para inverter a realidade onde a gente está vivendo, dessa realidade opressora, de angústia e sofrimento, né? E a gente poder viver realmente um belo estado. Então, eu espero que a minha filha consiga vencer esse processo nos próximos dias e fica aí um convite para estudo disso. Tem uma série que chama Prosperidade de Fronteira também, do Hélio, que é fantástica. Na realidade, os vídeos deles todos, né? Tem muito conhecimento. E, enfim, fica aí esse convite, tá bom? Eu espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Então, um abraço e até um próximo vídeo.